Boa noite. Moeda é o meio através do qual são realizadas as transações monetárias. É a forma imediata de quitar débitos, tendo a aceitabilidade geral. As moedas foram uma tentativa bem-sucedida de organizar a compra e venda de produtos e substituir a troca de mercadorias. Atualmente é parte integrante e importante da sociedade, independente da cultura. O primeiro tipo de moeda que circulou no Brasil foram as moedas mercadorias. Existia a prática do escambo, uma troca de mercadorias sem atribuição de valores. Entre essas mercadorias se destacaram o pau-brasil, o açúcar, o cacau, o pano de algodão, o fumo e o zimbo. A necessidade de guardar moedas em segurança originou a criação dos bancos, onde os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas de segurança, passaram a cuidar dos dinheiros dos seus clientes. Como garantia, eles davam recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos passaram a se chamar mais tarde de papel moeda ou cédula de banco. A primeira unidade monetária usada no Brasil desde a colonização foi o réis. E as primeiras moedas usadas para exclusivo uso da colônia entre 1695 e 1698 eram de ouro, nos valores de 4.000, 2.000 e 1.000 réis. A partir de 1833, devido à grande quantidade de moedas falsas de cobre em circulação na província da Bahia, o governo imperial começa a emitir cédulas visando o recolhimento dessas moedas e evitando assim um descontrole financeiro. O governo provisório republicano também permitiu que alguns bancos emitissem cédulas. Essas emissões multiplicaram descontroladamente, gerando inflação após a crise causada pela diversidade bancária. Essas emissões foram centralizadas no Tesouro Nacional. Cruzeiro. Em 1942, existiam 56 tipos de cédulas no Brasil. Para uniformizar o dinheiro em circulação, o governo de Getúlio Vargas instituiu a primeira mudança de padrão monetário no país. Um cruzeiro correspondia a 1.000 réis. Cruzeiro Novo. A desvalorização do cruzeiro levou o governo de Castelo Branco a decretar uma nova reforma monetária, criando o Cruzeiro Novo, que equivalia a 1.000 cruzeiros. Cruzeiro. Com a inflação descontrolada em março de 1970, no governo de Emílio Médici, o padrão monetário voltou a se chamar Cruzeiro, mantendo a equivalência com o Cruzeiro Novo. A última eleição indireta com o candidato civil em 1985 marcou o fim do regime militar, com a morte de Tancredo Neves, o primeiro presidente eleito de forma direta, e quem assume seu lugar é então o atual vice-presidente José Sarney. Cruzado. O Plano Cruzado foi um plano econômico lançado pelo governo brasileiro em 28 de 2 de 1986, pelo então ministro da Fazenda, Tilson Funari. O principal objetivo desse plano era conter a inflação. Para isso, mudou-se a moeda de cruzeiro para cruzado, congelou-se os preços e os salários, e ainda foi criado o seguro-desemprego e o gatilho salarial. Cruzado Novo. Ainda durante o governo de José Sarney, em janeiro de 1989, a moeda brasileira passou por mais uma mudança. Foi lançado o Plano Verão. Devido à crise inflacionária da década de 80, foi editada uma lei que modificava o índice de rendimento da caderneta, promovendo ainda o congelamento dos preços e salários, a criação de uma nova moeda, o Cruzado Novo, e a extinção da correção monetária. 1.000 cruzados correspondiam a um cruzado no cruzeiro. Em 1990, no governo de Fernando Collor de Mello, uma nova reforma monetária acontece e modifica a unidade de sistema, que volta a se chamar cruzeiro. Não houve nenhuma alteração nos valores, mas com a inflação desenfreada, novas cédulas tiveram de ser emitidas, as de 1.000, 5.000, 10.000 e 100.000 cruzeiros. Em 1993, passa a circular no Brasil a cédula do maior valor já impressa no país, a de 500.000 cruzeiros, homenageando o escritor Mário de Andrade. Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real foi o padrão monetário adotado pelo Brasil entre 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. As altas taxas de inflação durante o governo de Itamar Franco motivaram a mudança da moeda. Uma medida provisória cria o Cruzeiro Real, que equivalia a 1.000 cruzeiros. Real. Na busca da estabilização econômica e de estabilidade monetária foi criado o Plano Real, com o principal objetivo de controlar a hiperinflação. O governo de Itamar Franco passou a adotar a partir de março de 1994
um indicador único de economia, designado Unidade Real de Valor, a URV, que serviu como referencial de preços até que o Cruzeiro Real pudesse ser substituído por uma moeda forte. O plano composto por 3 principais frentes de ações: ajuste fiscal, desindexação da economia, política monetária restritiva. Em um primeiro momento, o Plano Real obteve bons resultados, controlou a inflação e aumentou as taxas de investimento na economia. Mas como o período de hiperinflação vivido foi tão forte, o índice dos primeiros anos do plano atingiu 165%. A grande estabilidade esperada ocorreu em 1º de julho de 1994, quando a URV equivalia a 2.750 cruzeiros reais, passou a valer R$1. Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real foi o padrão monetário adotado pelo Brasil entre 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. As altas taxas de inflação durante o governo de Itamar Franco motivaram a mudança da moeda. Uma medida provisória cria o Cruzeiro Real, que equivalia a 1.000 cruzeiros. Real. Na busca de estabilização econômica e de estabilidade monetária foi criado o Plano Real, com o principal objetivo de controlar a hiperinflação. O governo de Itamar Franco passou a adotar a partir de março de 1994 um indicador único da economia, designado Unidade Real de Valor, a URV, que serviu como referencial de preços até que o Cruzeiro Real pudesse ser substituído por uma moeda forte. O plano foi composto por 3 principais frentes de ações: ajuste fiscal, desindexação da economia, política monetária restritiva. Em um primeiro momento, o Plano Real obteve bons resultados, controlou a inflação e aumentou as taxas de investimentos na economia. Mas como o período de hiperinflação devido foi tão forte, o índice nos primeiros anos do plano atingiu 165%. A grande estabilidade esperada ocorreu em 1º de julho de 1994, quando a URV equivalia a 2.750 cruzeiros reais, passou a valer R$1.